Salve Deus, meus filhos, filhos queridos de meu coração. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo desça sobre cada espírito que recebe estas palavras. Que as forças benditas da corrente indiana do espaço envolvam este instante e que, sob a proteção de Pai Seta Branca e a herança espiritual deixada por nossa Mãe Clarividente, Tia Neiva, a luz do Pai Maior alcance o pensamento cansado, serene o coração aflito e desperte a alma que em silêncio procura compreender os caminhos que ainda não consegue enxergar. Que os mentores de luz encontrem em vós uma sintonia de humildade. Que os pretos velhos vos ensinem a paciência. Que os caboclos fortaleçam vossa coragem. E que a presença de Jesus vos recorde que toda missão verdadeira começa no amor, cresce na tolerância e se firma na humildade. Acalma o coração, filho de minha alma. Nem tudo o que se desfaz diante de teus olhos representa perda. Muitas vezes, aquilo que cai já havia cumprido sua função e precisava abrir espaço para que uma verdade mais profunda pudesse nascer em tua consciência. O espírito, quando amadurece, descobre que algumas certezas eram apenas apoios provisórios e que muitos desejos, embora sinceros, ainda não estavam em harmonia com seu verdadeiro caminho. Tudo encontra o seu lugar, mas não segundo a pressa humana. A hora certa não é aquela determinada pela ansiedade, nem o instante exigido pelo orgulho. A hora certa é o ponto sagrado em que a consciência se torna capaz de receber sem desperdiçar, compreender sem se perder, servir sem se envaidecer e amar sem possuir. A espiritualidade maior fala, meus filhos. Os mentores falam pela serenidade que não força, pela intuição que não alimenta a vaidade e pela orientação que aproxima o Espírito de Jesus. Porém, para escutá-los, é necessário silenciar o ruído das próprias exigências. Entretanto, o coração agitado costuma confundir inspiração com vontade pessoal, intuição com medo e orientação com desejo. Por isso, antes de perguntar por que o mundo não se aquieta, aprendei a reconhecer as tempestades que se levantam dentro de vós. Antes de esperar que os outros se transformem, examinai com sinceridade o que ainda necessita de luz em vosso próprio íntimo. A verdadeira reforma começa no silêncio da consciência. Na escola iniciática do espírito, ninguém recebe força apenas para sentir-se escolhido. Toda a força recebida traz uma responsabilidade. Toda compreensão alcançada pede uma conduta mais justa. Toda oportunidade mediúnica é uma convocação para servir. Não procureis dominar os caminhos alheios. Nenhum espírito desperta pela força. Podeis aconselhar, servir, esclarecer, amparar e oferecer o exemplo, mas cada consciência possui o seu tempo, o seu reajuste e a sua responsabilidade diante da lei.
Na lei do auxílio, caridade não é tomar para si o destino do outro. Caridade é tornar-se presença de luz sem apagar a liberdade daquele que recebe o auxílio. É orientar sem aprisionar, amar sem dominar e servir sem exigir que o outro caminhe segundo a vossa vontade. O verdadeiro médium não se coloca entre o Filho e Deus. Ele apenas se oferece como instrumento para que a esperança encontre passagem e para que a consciência daquele que sofre volte a enxergar a própria luz. Escutai este velho. Quem oferece ajuda para controlar não está praticando amor. Está apenas revestindo o apego com aparência de bondade. Permanecei disponíveis para servir, mas não entregueis a própria paz àquilo que não vos compete. Há momentos em que a palavra auxilia. Há momentos em que a prece alcança mais longe do que qualquer argumento. Há momentos em que o silêncio protege a alma de uma luta que apenas alimentaria as sombras. E há momentos em que a distância se torna necessária. Nem todo afastamento nasce da falta de amor. Às vezes, duas consciências precisam de espaço para que a dor não se transforme em destruição. O amor verdadeiro sabe aproximar, mas também sabe esperar. Ele não invade a consciência, não força entendimento e não exige transformação imediata. Isso não significa aceitar a injustiça, tolerar a violência ou permanecer onde a dignidade é ferida. O mal precisa ser reconhecido, interrompido e entregue à justiça necessária. Mas não permitais que a atitude daquele que vos feriu continue governando vossos pensamentos depois que o acontecimento já passou. Perdoar não é declarar que nada aconteceu. Perdoar é retirar da ofensa o poder de continuar acontecendo dentro de vós. O perdão é um caminho de libertação. Algumas dores não se dissolvem em uma única prece, porque foram acumuladas durante longo tempo nas regiões mais profundas da alma. Em certos momentos, pensais haver superado, mas a lembrança retorna e a ferida volta a falar. Não vos condeneis por isso. A cura espiritual não é um ato de violência contra a própria sensibilidade. Não vos obrigueis a esquecer antes de compreender. Não transformeis a pressa de superar em nova forma de agressão contra vós mesmos. Apenas vigiai para que a dor não se converta em desejo de vingança, amargura ou crueldade. O coração precisa de paciência para reaprender a confiar. Meus irmãos, o sofrimento não torna ninguém sábio por si só. Há espíritos que sofrem e se endurecem. Há outros que sofrem e despertam. A sabedoria não nasce apenas da prova, mas da maneira como a consciência escolhe atravessá-la. A prova revela, ela mostra o que ainda governa o coração, o que precisa ser purificado, o que deve ser fortalecido e aquilo que já pode ser oferecido ao mundo como experiência transformada em luz. Uma boa conduta, meus filhos,
é uma oração silenciosa, realizada com os próprios passos. A doutrina não vive somente nas palavras, Nos mantras, nas indumentárias ou nos trabalhos. Ela se torna viva quando o jaguar transforma conhecimento em tolerância, força em humildade e mediunidade em amor desinteressado. Jaguares, vigiai a força que carregais. Vós fostes chamados para ser medianeiros entre a dor humana e as forças que auxiliam. O jaguar não é aquele que se considera acima dos demais. É aquele que, conhecendo a própria herança transcendental, aceita com humildade a responsabilidade de reparar, servir e iluminar. Força sem humildade se transforma em imposição. Conhecimento sem caridade alimenta vaidade. Autoridade sem ternura produz temor, não evolução. O verdadeiro mestre não precisa diminuir ninguém para ser respeitado. Quanto maior a responsabilidade espiritual, maior deve ser o cuidado com a palavra, com o olhar e com o julgamento. Não transformeis a doutrina em lugar de disputa. A casa espiritual não é palco para medir quem sabe mais, quem ocupa maior posição ou quem é mais ouvido. Toda função é serviço. Toda missão é empréstimo. Toda oportunidade de trabalhar é também oportunidade de reajustar o próprio espírito. A luz não concede privilégios. A luz aumenta responsabilidades. Quanto mais o médium conhece os mistérios de sua missão, mais simples deve tornar-se diante dos filhos que chegam. A força de um apará não está em ser admirado, mas em oferecer-se com segurança, disciplina e amor. A força de um doutrinador não está em dominar pela palavra, mas em esclarecer sem ferir, conduzir sem vaidade e afirmar a luz sem condenar o espírito. Ninfas queridas, rosas do jardim espiritual de Pai Seta Branca, não confundais sensibilidade com obrigação de suportar tudo em silêncio. A delicadeza não exige submissão à injustiça. O coração sensível também precisa de limites, discernimento e firmeza. Podeis dizer não sem abandonar a caridade. Podeis preservar o próprio equilíbrio sem cultivar culpa. Podeis afastar-vos daquilo que vos adoece sem desejar mal a ninguém. A verdadeira doçura não é fraqueza, é força que não perdeu a ternura. A ninfa que conhece o próprio valor não precisa endurecer para ser respeitada. Sua força nasce da harmonia entre firmeza e amor, entre delicadeza e consciência, entre sensibilidade e disciplina. Também não vos compareis. Cada espírito traz uma história, um ritmo e uma medida de experiência. A flor que desperta ao amanhecer não é superior àquela que se abre ao entardecer. Ambas obedecem à mesma luz, mas respondem a ela no momento em que estão preparadas. Não corrais atrás do reconhecimento humano. O aplauso dos homens muda como vento.
Hoje exalta, amanhã esquece, mas o DEM realizado em silêncio permanece registrado nas leis profundas da consciência. Nenhum esforço sincero se perde. A evolução raramente chega acompanhada de grande espetáculo. Ela acontece quando o espírito repete escolhas dignas, até que a dignidade se torne parte de sua natureza. A transformação verdadeira é silenciosa, constante e humilde. Uma intenção elevada, quando sustentada, modifica o pensamento. Uma palavra pacificada, quando escolhida, interrompe antigas correntes de conflito. Uma decisão justa, quando mantida, abre novos caminhos para o espírito. Uma renúncia realizada por amor pode libertar gerações de dor. Meus filhos, tende cuidado com os pensamentos que alimentais. O pensamento é uma porta de sintonia. Aquilo que sustentais por muito tempo começa a formar o ambiente espiritual no qual caminhais. Por isso, não basta vestir uma indumentária de luz. É necessário também vigiar as vibrações que vestem a alma. Nem tudo que atravessa a mente representa a verdade. Nem toda sensação anuncia um acontecimento. Nem toda inquietação é aviso do invisível. A mente fatigada transforma pequenas sombras em grandes ameaças. O medo cria futuros que ainda não existem. A culpa transforma aprendizado em condenação. Quando um pensamento escuro chegar, não o recebais como profecia, nem como revelação automática do invisível. Observai-o sem lhe entregar o governo. Perguntai de onde ele vem. Examinai se existe um fato verdadeiro ou apenas uma suposição alimentada pela ansiedade. Elevai o pensamento antes de reagir. A consciência precisa aprender a distinguir intuição de temor, prudência de desconfiança e responsabilidade de culpa. Não entregueis a direção da vida ao primeiro impulso. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda discussão precisa de continuidade. Nem toda palavra ouvida deve encontrar morada dentro de vós. Muitas vezes, a melhor defesa espiritual não é vencer o confronto, mas impedir que o conflito entre em vosso coração. A fé verdadeira não elimina toda a insegurança. Ela apenas impede que a insegurança se transforme em senhora do caminho. Segui um passo de cada vez. O passo de hoje não precisa resolver toda a existência. Precisa apenas estar em harmonia com a verdade que já conseguis compreender. Tudo possui sua hora. Talvez estejais atravessando um período estreito, silencioso e sem respostas. Não concluais depressa que fostes abandonados. Há momentos em que a vida parece escurecer, porque antigas estruturas estão se desfazendo e uma nova consciência ainda procura passagem. Não se atravessa uma porta estreita
carregando todos os pesos do passado. Vós não sois apenas aquilo que vos aconteceu, sois também aquilo que decidis construir a partir do que vivestes. A evolução começa quando o espírito decide interromper a repetição da dor. Talvez não possais mudar o que recebestes, mas podeis escolher o que entregareis ao mundo. Se conhecestes a ausência, podeis oferecer presença. Se experimentastes abandono, podeis tornar-vos abrigo. Se recebestes dureza, podeis responder com consciência. Se vos faltou orientação, podeis orientar sem humilhar. Assim, a dor deixa de ser apenas ferida e começa a transformar-se em sabedoria. Meus irmãos, tende especial cuidado com a vida dentro do lar. O lar é um campo sagrado de aprendizado. É onde o espírito revela aquilo que ainda não conseguiu transformar. De nada serve falar de paz diante do mundo e cultivar impaciência junto daqueles que partilham a vossa caminhada. A espiritualidade começa onde ninguém aplaude. Ela começa quando a indumentária é retirada, quando o trabalho termina e quando o médium permanece apenas diante de sua própria consciência. É nesse momento que se revela se a doutrina ficou somente na memória ou se realmente alcançou o coração. Ela se revela na maneira como tratais os que convivem convosco, na palavra que escolheis quando estáis cansados, na humildade de reconhecer um erro e na coragem de reparar uma atitude. Quando falhardes, reconhecei. Não espereis que o outro adivinhe o vosso arrependimento. A verdade precisa encontrar expressão. Dizer "eu errei" é um ato de força espiritual. Quando vem acompanhado do esforço sincero de transformação. Ser verdadeiro não autoriza ser cruel. Jesus ensinou com firmeza, mas jamais perdeu o amor. Aprendei essa medida, dizer o que precisa ser dito sem destruir o irmão. Corrigir a atitude sem condenar a essência. Mostrar a responsabilidade sem retirar a esperança. Arrependimento sem transformação torna-se repetição. Não peçais a espiritualidade que retire as consequências de escolhas que continuais fazendo. Pedi força para interromper o hábito, lucidez para reconhecer a origem dos vossos desequilíbrios e humildade para aceitar auxílio. A espiritualidade ampara, mas não substitui a responsabilidade. Pai Seta Branca pode apontar o caminho, os mentores podem aproximar recursos e os ensinamentos de Tia Neiva podem iluminar vossa compreensão. Entretanto, nenhum mentor pode realizar por vós a escolha que pertence à vossa consciência. O Pai Maior vos concedeu consciência para que aprendesseis a escolher. Por isso, cuidado com aqueles que desejam governar vossa vida em nome do sagrado. Orientação verdadeira não escraviza, não ameaça, não produz medo e não exige adoração humana. A luz
desperta a liberdade consciente. Ela ensina responsabilidade, equilíbrio, humildade e discernimento. Fazei silêncio antes das grandes decisões. Não escolhais no auge da raiva, da euforia ou do desespero. Esperai até que a emoção se assente e a verdade possa ser observada com maior clareza. Muitas quedas começam quando o espírito confunde intensidade com certeza. Não tenhais medo de corrigir a rota. Mudar de compreensão diante de uma verdade mais ampla não é fraqueza. O espírito humilde não afirma sempre estive certo. Ele reconhece: hoje consigo enxergar um pouco mais. A espiritualidade de um filho aparece menos naquilo que ele declara e mais na paz que sua presença transmite. O jaguar verdadeiramente consciente não precisa provar sua força, anunciar sua classificação ou exibir a missão que recebeu. Sua presença fala pela serenidade, pelo respeito e pela segurança que oferece aos que se aproximam. O verdadeiro homem de luz não precisa anunciar que possui luz. Sua conduta permite que os outros respirem. Sede presença que alivia. A caridade precisa de sentimento, mas também de sabedoria. Servi sem expor, auxiliai sem humilhar, orientai sem criar dependência. Não transformeis o bem praticado em instrumento de vaidade. O Pai Maior vê aquilo que é realizado em silêncio. Isso basta. Se amais, demonstrai por atitudes. Se sois gratos, permiti que a gratidão encontre expressão. Se existe uma reconciliação possível, justa e segura, não alimenteis o orgulho, mas compreendei, podeis oferecer paz sem retornar à mesma convivência. Podeis perdoar e manter limites. Podeis desejar luz a alguém sem permitir que essa pessoa continue ferindo vossa dignidade. Aprendei a amar sem vos abandonar. Jaguares, ninfas, aparás, doutrinadores, mestres e filhos desta corrente de amor, recordai o compromisso assumido diante da luz. A missão não vos coloca acima do mundo, coloca-vos a serviço dele. Ser jaguar é recordar que muitas estradas já foram percorridas e que antigas experiências retornam não para alimentar orgulho, mas para serem redimidas pelo amor. A herança transcendental só se torna bênção quando é transformada em auxílio. A disciplina também é espiritualidade. A fidelidade à palavra, o respeito aos compromissos e a honestidade nas pequenas escolhas constroem a sintonia que muitos procuram apenas nos rituais. Nenhuma consagração substitui a reforma íntima. Nenhuma indumentária encobre por muito tempo aquilo que o coração se recusa a transformar. O verdadeiro título espiritual é escrito pela conduta.
Não existe elevação verdadeira sem coerência. A luz não vos pede perfeição imediata, pede sinceridade no caminho. O recomeço não apaga magicamente as consequências, mas impede que o erro continue escrevendo o futuro. Talvez seja necessário reparar, reconstruir, aceitar perdas e reconhecer que algumas relações não retornarão à forma antiga. Ainda assim, existe dignidade em reconstruir o que for possível. A intenção é apenas a semente, a atitude é o cultivo. Meus filhos, haverá períodos em que a oração parecerá silenciosa e a presença espiritual parecerá distante. Não concluais que fostes esquecidos. A fé que depende apenas de sensações agradáveis ainda é uma fé frágil. Há trabalhos silenciosos acontecendo em regiões que os olhos não alcançam. Nem sempre sentireis a presença dos mentores, mas podereis reconhecê-la pelos frutos de equilíbrio, discernimento e caridade que começam a nascer em vossa conduta. Permanecei firmes quando não houver consolo imediato. Continuai praticando o bem quando ninguém estiver olhando. Continuai honestos quando o erro parecer vantajoso. Continuai escolhendo a luz quando o caminho escuro parecer mais fácil. Levantar não significa deixar de sentir dor. Significa não permitir que a dor escolha por vós. Podeis caminhar chorando, podeis avançar devagar, podeis reconhecer a necessidade de auxílio. O que não deveis é transformar o instante da queda em morada permanente. Quando a alma se sentir abatida, recolhei-vos por um momento, elevai o pensamento, buscai uma presença segura, entregai ao Pai aquilo que não conseguis compreender e retomai com humildade o próximo dever que a consciência vos apresenta. A luz retorna muitas vezes por meio da fidelidade ao pequeno passo. E quando receberdes uma vitória, não vos esqueçais da humildade. Se a vida vos confiar recursos, transformai-os em instrumentos de bem. Se vos confiar influência, protegei os mais frágeis. Se vos oferecer conhecimento, ensinai sem humilhar. Se vos conceder autoridade, recordai que toda autoridade é transitória e que todo poder será um dia devolvido à lei. Filhos queridos, nem tudo o que pesa vos pertence. O que é vosso, assumi com coragem. O que pertence ao outro, respeitai. O que pertence ao passado, compreendei e soltai. O que ainda não aconteceu, não transformeis em sofrimento antecipado. E aquilo que não podeis controlar, entregai ao Pai Maior depois de cumprir a parte que vos cabe. Não existe fraqueza em reconhecer limites.
A humildade também é saber quando pedir auxílio. Ao receberdes estas palavras, não tenteis modificar toda a existência de uma só vez. Escolhei um ensinamento e permiti que ele se torne prática. Talvez seja vigiar a palavra, talvez seja reparar uma ofensa, talvez seja estabelecer um limite justo, talvez seja abandonar um ressentimento antigo, talvez seja retomar um compromisso com a própria consciência. A transformação profunda começa quando um ensinamento deixa de ser apenas ouvido e passa a ser vivido. Se cairdes, não transformeis a queda em endereço. Levantai, reconhecei a causa e prossegui com mais consciência. Se alguém vos ferir, não transformeis a ferida em arma. Curai-a para que ela não alcance aqueles que não participaram da vossa dor. Salve Deus, jaguares de fé. Salve Deus, ninfas de sensibilidade e força. Salve Deus, mestres chamados ao serviço. Salve Deus, filhos que chegaram de outras estradas, mas trazem no peito a mesma sede de luz. Todos sois viajantes diante da eternidade. Vindes de antigas jornadas, trazendo marcas, compromissos e reajustes que a memória humana não consegue recordar por inteiro. Mas não precisais conhecer todos os capítulos do passado para cumprir com dignidade a página que hoje está diante de vós. As vestes podem ser diferentes e os caminhos podem possuir nomes diversos, mas a caridade verdadeira é reconhecida em qualquer lugar. Onde houver respeito, serviço, consciência, humildade e amor, ali haverá uma passagem por onde a luz de Jesus poderá entrar. Sede pontes, não muralhas. Sede a palavra doutrinária que esclarece sem acusar. Sede a mediunidade que ampara sem criar dependência. Sede a força que sustenta sem humilhar. Sede o amor que reconhece no sofredor um espírito em reajuste e não um inimigo condenado. Vossa conduta deve inspirar aproximação com o bem, não temor diante da religião. Ser chamado para uma missão não significa ser preferido por Deus. Significa receber maior responsabilidade diante do sofrimento humano. Quanto mais luz conheceis, menos justificativas possuís para alimentar a escuridão. E agora, filhos queridos, permiti que o coração respire, aquietai por um instante o movimento dos pensamentos. Não precisais compreender tudo agora. Existe uma inteligência maior trabalhando no invisível, mas ela pede vossa cooperação no mundo visível. A corrente pode oferecer forças, os mentores podem sustentar o trabalho e os mantras podem elevar a sintonia. Porém, a transformação somente se completa quando a consciência escolhe viver de acordo com a luz que recebeu. Enquanto o céu organiza encontros, inspirações e oportunidades,
organizai a própria conduta. Enquanto os mentores inspiram, aprendei a escutar. Enquanto Jesus aponta a direção, colocai os pés no caminho. A resposta pode chegar como serenidade, como mudança de rota, como encerramento, como espera ou como uma compreensão que ainda não possuíeis. Nem toda bênção possui aparência agradável no primeiro instante. Há livramentos que parecem perdas. Há demoras que impedem precipícios. Há silêncios que devolvem ao espírito a própria voz. Há despedidas que encerram antigos reajustes. Há portas fechadas que protegem caminhos que ainda não podeis reconhecer. Não julgueis toda a jornada pelo que os olhos conseguem ver no presente. Esperai com trabalho. Confiai com vigilância. Orai com responsabilidade. Amai com discernimento. Servi com humildade. E caminhai sem carregar aquilo que pertence à escolha dos outros. Este velho vos pede calma, mas não a calma da acomodação. Pede a calma daquele que não entrega a própria consciência ao caos. A calma daquele que olha a dificuldade e reconhece: ainda não compreendo como tudo se resolverá, mas não acrescentarei ódio a esta situação. Cumprirei a minha parte e aguardarei a hora permitida pela lei. Essa calma é força espiritual. É a calma do jaguar que confia na justiça divina sem abandonar o trabalho. É a serenidade da ninfa que permanece firme sem perder a doçura. É o equilíbrio do doutrinador que afirma a luz sem alimentar o conflito. É a entrega consciente do apará que se dispõe ao auxílio sem se esquecer da disciplina. Tudo encontrará o seu lugar conforme a lei, o merecimento, o trabalho e o tempo. Talvez não aconteça exatamente como imaginastes. Muitas vezes, a resposta do Pai não reconstrói a forma antiga. Oferece uma forma nova, mais verdadeira e mais adequada à evolução. Estejai preparados para reconhecê-la. Não peçais somente que Deus realize vossos planos. Pedi sabedoria para perceber quais planos já não servem ao vosso crescimento. Não peçais apenas que a dor termine. Pedi que ela não atravesse vossa vida sem produzir consciência. Não peçais somente proteção contra todas as provas. Pedi equilíbrio para atravessar aquelas que fazem parte do aprendizado. Não peçais apenas uma missão grandiosa. Pedi fidelidade na tarefa que hoje foi colocada diante de vós. E não peçais para mudar o coração dos outros, antes de oferecer o vosso próprio coração ao trabalho da transformação. A única consciência sobre a qual possuís autoridade direta é a vossa. Esta é uma das grandes lições da missão.
Antes de pretenderdes conduzir espíritos, aprendei a conduzir os próprios pensamentos. Antes de desejar grandes forças, tornai-vos dignos administradores das forças que já recebestes. Começai por ela. Filho de minha alma, não tenhas medo da lentidão. Teme apenas a desistência disfarçada de espera. Caminha devagar, se necessário, mas caminha. Recolhe-te se precisares, mas não abandones a luz. Chora se o coração pedir, mas não permitas que o desespero faça morada. Procura auxílio se a carga estiver além das tuas forças. Ninguém cumpre sozinho uma missão de amor. Precisais uns dos outros para compartilhar forças, corrigir excessos, dividir responsabilidades e recordar nos dias escuros a direção do caminho. Sede irmãos de verdade, não apenas durante os momentos sagrados, mas também quando a dor visitar alguém, quando a esperança vacilar e quando um companheiro perder a firmeza. A corrente mais forte não é aquela que brilha somente diante da cerimônia. O templo é sagrado, mas a verdadeira continuidade do trabalho acontece quando o médium leva para fora dele a mesma humildade, a mesma tolerância e o mesmo amor que procura sustentar diante dos mentores. É aquela que permanece humana, fraterna e caridosa quando as luzes do templo se apagam. Agora, este velho coloca diante do Pai Maior o nome, a necessidade e o caminho de cada filho que recebe estas palavras. Que a luz alcance o lar onde existe conflito. Que a serenidade visite a mente cansada. Que a coragem abrace quem precisa escolher o caminho justo. Que o consolo chegue a quem atravessa despedidas. Que o discernimento proteja aquele que deseja ajudar, sem se perder no sofrimento alheio. Que os enfermos encontrem tratamento, amparo e esperança. Que os solitários reconheçam uma presença amiga. Que os que erraram encontrem humildade para reparar. Que os que foram feridos encontrem caminhos seguros de cura. Que os trabalhadores desta doutrina conservem simplicidade, disciplina e amor. Que aparás e doutrinadores trabalhem em harmonia, compreendendo que nenhuma mediunidade é maior do que a outra, quando ambas se colocam a serviço de Jesus. Que as ninfas mantenham a firmeza de sua missão sem perder a ternura. Que os jaguares recordem que toda a força recebida pertence ao trabalho e não à vaidade. Pai Maior, abençoa estes filhos. Meu Pai Seta Branca, estende sobre teus jaguares a força serena de tua missão. Que os ensinamentos deixados por tia Neiva permaneçam vivos na consciência daqueles que servem. Que a corrente indiana do espaço envolva cada lar e que os mentores encontrem passagem por meio da boa sintonia, da disciplina e da caridade.
Não retires deles todo o desafio, mas não permitas que se esqueçam da força que possuem. Não lhes ofereças apenas respostas, mas consciência para reconhecer os ensinamentos. Não lhes poupes o trabalho que conduz à evolução, mas sustenta seus passos quando o cansaço apertar. Ensina-os a servir sem vaidade, a amar sem aprisionar, a perdoar sem abandonar, o discernimento e a esperar sem desistir. Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja à frente de cada filho, abrindo os caminhos permitidos. Que Pai Seta Branca fortaleça a coragem dos que servem. Que a sabedoria dos pretos velhos ensine paciência. Que a força dos caboclos desperte firmeza. Que as forças benditas dos mentores desta corrente amparem cada reajuste dentro da lei e do merecimento. Que esteja atrás, protegendo os passos já dados. Que permaneça à direita e à esquerda, guardando as escolhas. Que habite acima do pensamento, inspirando equilíbrio. E que se firme no coração, lembrando a todos que nenhuma noite possui autoridade para impedir eternamente o amanhecer. Segui em paz, meus filhos, não carregueis o mundo inteiro no pensamento. Não tomeis para vós aquilo que pertence à decisão de outra consciência. Fazei o bem que estiver ao alcance. Corrigi aquilo que estiver sob vossa responsabilidade. Entregai ao Pai Maior aquilo que ultrapassa vossas forças e confiai. O que hoje parece confuso poderá encontrar ordem. O que hoje parece demora poderá revelar preparação. O que hoje parece vazio poderá tornar-se espaço para a luz. Tudo encontrará o seu lugar, não segundo a pressa humana, mas conforme a sabedoria da lei, o trabalho do Espírito e a hora certa. Recebei o abraço deste velho, simples e firme, que vos recorda. A verdadeira força não está em controlar todos os acontecimentos, mas em não perder a luz quando os acontecimentos escapam ao vosso controle. Que a bênção do Pai Maior desça sobre vossos lares. Que Jesus fortaleça vossa missão. Que Pai Seta Branca ilumine vossa caminhada. Que a memória espiritual de Tia Neiva vos recorde a responsabilidade de servir com amor, tolerância e humildade. Que a espiritualidade maior ampare vossos reajustes. Que vossas palavras carreguem paz. Que vossas mãos pratiquem caridade. Que vossos pensamentos busquem boa sintonia e que vossos passos permaneçam no caminho da evolução, com humildade para aprender, coragem para corrigir e amor para servir. Este velho vos abençoa na força bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, sob a proteção de Pai Seta Branca, e na sintonia das correntes brancas do Oriente Maior. Ide com serenidade, trabalhai com consciência, amai com liberdade, esperai com confiança e conservai no coração a certeza
de que o Pai Maior não abandona nenhum filho que, mesmo cansado, continua procurando a luz. Salve Deus, meus filhos, salve Deus, jaguares desta missão. Salve Deus, ninfas de amor e firmeza. Salve Deus, aparás e doutrinadores, unidos na lei do auxílio. Salve Deus, Pai seta branca. Salve Deus, nossa Mãe clarividente, Tia Neiva. Salve Deus.